Boa noite mais uma vez para quem chegou. Eu não me atentei de que está sendo transmitido pelo YouTube. Então, o pessoal que nos acompanha aí pelo YouTube também, sintam-se em casa, acolhidos aqui na Central de São José dos Campos, viu? O Leandro chegou depois de passar pelo dilúvio, né, Leandro? Conseguiu chegar. E eu vou só dar um spoiler aqui para vocês, antes de chamar o Leandro aqui para a gente orar. Em 2010, eu estava dentro de um seminário, estudando para ser padre e estudando a Bíblia com o Leandro. Vocês imaginam o embate que foi, né? Dentro de um seminário. Mas amanhã eu vou contar direitinho essa história. O Leandro é um dos responsáveis pelo mundo perder um padre, viu? O mundo perdeu um padre. E o Leandro tem parte nisso. Mas Deus conduziu toda essa história. Leandro, vamos fazer uma oração. Eu quero chamar o Leandro aqui. Nós vamos orar nesse momento. Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração? Pode ser? Como é que está, meu irmão? Prazer. Amém, meu querido. Nós vamos orar nesse momento, preparar o nosso coração para a mensagem que vai abrir o nosso congresso. Só lembrando que a dinâmica desse congresso são 2 dias. Começamos hoje, agora, e nós encerramos só amanhã à noite. Tá bom? A gente vai passar a noite aqui na igreja, né, Leandro? Vai continuar durante todo o dia amanhã, tá bom? Você não precisa nem ir para casa. Estou brincando, gente, estou brincando. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento, preparando o nosso coração. Senhor, nosso Deus e Pai, em Tua presença nós estamos nos primeiros momentos deste Teu santo dia, colocando agora diante de Ti todas as experiências que nós tivemos ao longo desta semana, as oportunidades que o Senhor nos deu de falarmos de Jesus para as pessoas e o privilégio que agradecemos agora de estarmos aqui, reunidos em família, entre irmãos, na Tua casa de oração, para esse evento que vai durar até o finalzinho do dia de amanhã, do dia de sábado. Te agradecemos, Pai, pelas Tuas bênçãos derramadas sobre a Tua igreja, especialmente aqui sobre essa igreja, a Igreja Central de São José dos Campos. Que durante esses momentos que se seguem e ao longo de todo esse sábado, corações possam ser tocados e vidas possam ser transformadas por cada mensagem pregada aqui desse púlpito. O Senhor conhece as nossas lutas, as aflições, as angústias que talvez, porventura, algum de nós aqui tenhamos passado nos últimos dias, mas nesse momento, de forma muito especial, eu quero orar aqui como filho Teu, para que cada filho que está aqui, cada filha que está aqui, sinta-se acolhido em Teus braços de amor e descanse, de fato, em Tua presença ao longo deste sábado. De forma muito especial, mais uma vez, nós Te pedimos as Tuas bênçãos aqui sobre o irmão Leandro, que vai nos trazer a mensagem dessa noite. Que daqui de cima seja o Espírito Santo nos falando ao coração, nos falando às nossas emoções, mas também falando à nossa mente, à nossa racionalidade, Pai. Obrigado por sermos privilegiados também por estarmos presentes em um momento tão solene da história que precede o maior evento de toda a história do universo e que nós aguardamos com tanto anseio em nosso coração, que é a volta de Jesus. Nos abençoe, nos conduza, nos ilumine e nos dê entendimento em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite. Eu fiquei agradavelmente surpreso quando a primeira vez o Mateus me contou de como Deus estava guiando, né, enquanto ele fazia o seminário, né, para ser padre, Deus estava guiando a um conhecimento amplo da sua palavra, não apenas filosófico, né, porque no seminário se estuda bastante, né, Mateus, filosofia, e eu fico muito contente, Mateus, de ver que Deus tem usado um servo dele como você, viu? Fico muito contente de saber isso. E desde já agradeço, Mateus, pelo convite honroso por eu estar aqui neste momento. Nós teremos esse congresso, amigos, que eu creio que vai ser muito significativo, com a presença, óbvio, né, do Mateus Amaral, que pode falar com muita propriedade sobre a teologia católica apostólica romana. Teremos também conosco Michelson Borges, que também fala muito sobre as profecias do Apocalipse e que também entende da apologética católica. Eu terei a minha participação aqui, mas eu serei mais um aprendiz deles, né? Assim como vocês.
Hoje o tema que nós vamos abordar aqui, nessa primeira parte, vai ser sobre a besta que emerge do mar. Nós teremos aqui outras partes, né, uma outra parte ao longo desta noite. Teria uma participação aqui numa mesa redonda. Amanhã eu falarei sobre a primazia, o primado de Pedro, se ele foi realmente um papa. E a outra temática que abordaremos amanhã é sobre a origem do domingo e sua relação com a autoridade da Igreja de Roma. Então esses serão os temas que eu abordarei. Michel e Mateus abordaram outros temas. Então eu creio que esse congresso vai ser muito interessante, muito significativo, para você aprender muitas coisas para o seu crescimento espiritual e para você levar isso a irmãos católicos sinceros, a irmãos protestantes, que são protestantes como nós, sinceros, que precisam ter um conhecimento maior sobre esse assunto. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 13, que obviamente parte do capítulo é o que nós estudaremos agora. Eu vou fazer um estudo bíblico aqui com vocês e depois, amigos, em um momento, eu vou mostrar apenas 2 slides. Tá bom? 2 slides eu quero mostrar para vocês como um complemento a esse estudo bíblico que faremos aqui de Apocalipse capítulo 13. Para você entender Apocalipse 13, é muito importante que você tenha alguns pressupostos em sua mente. O primeiro deles, Apocalipse 13 faz parte de um bloco de texto ou de uma perícope que precisa ser analisada entre os capítulos 12 e 14. No capítulo 12, nós vemos o dragão, Satanás e o Império Romano perseguindo os cristãos. No verso 17 do capítulo 12, é dito que Satanás não parou naquele momento. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, ou seja, ele já estava irado contra a mulher, ele já estava perseguindo a mulher. Você sabe que mulher em profecia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, você pode ler depois Jeremias 6, verso 2, Oséias 8, 1 a 3, 2 Coríntios 11, 2, Efésios 5, 27, 28, mulher na Bíblia representa o povo de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Então o dragão, ele está irado contra a igreja, contra o povo de Deus. E ele já manifestou essa ira ao longo dos séculos. Só que o que diz o verso 17? Que ele, além de se irar contra a mulher, foi pelejar com os restantes da sua descendência. Ou seja, as atividades do dragão, que começaram no período romano, em que Roma perseguiu duramente os cristãos, não parariam por ali. Essa atividade continuaria agora com os restantes da descendência da mulher, ou seja, o povo de Deus que viria a existir depois daquele momento de perseguição, no século I. E diz que esse povo é caracterizado por guardar os mandamentos de Deus e ter os testemunhos de Jesus. E aí diz que o dragão se pôs sobre a areia do mar. Por que o dragão se pôs sobre a areia do mar? Agora você vai entender. Capítulo 13, 1 a 10, que é o nosso estudo de hoje. Ele se pôs sobre a areia do mar porque ele vai avançar agora numa última tentativa de guerrear contra Cristo e os seguidores de Cristo. E essa última tentativa vai ser realizada através de 2 agentes aliados. Nos últimos tempos, ele não vai agora contar simplesmente com Roma imperial, como ele contou no passado. Agora ele conta com 2 aliados no fim dos tempos. A besta que emerge do mar
que é o tema do nosso estudo de hoje, e a besta que emerge da terra. Esses são dois aliados do dragão que se pôs diante do mar e faz com que essas duas bestas surjam do mar. O mar, de acordo com alguns comentaristas, e obviamente no Antigo Testamento isso acontece, ele simboliza a morada de monstros marinhos. Em mais de um texto tem isso, mas, por exemplo, no Salmo 74, 13 e 14, mostra, né, que o mar simboliza a morada de monstros marinhos, que muitas vezes personificam o mal no Antigo Testamento. E aqui no capítulo 13, evidentemente, se refere às condições sociopolíticas conturbadoras e tempestuosas nas quais tiranos ou tiranias costumam surgir. Então, este primeiro aliado do dragão, que é a besta que emerge do mar, surge nessas condições sociopolíticas conturbadoras do mundo. É dito também que essa besta marinha, esse animal, tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os 10 chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Em primeiro lugar, você tem que lembrar que há um paralelo entre Daniel e Apocalipse. Essa besta, que tem 10 chifres e 7 cabeças, ela nos lembra os animais que são impérios mundiais em Daniel capítulo 7. Uma outra coisa que acontece, essa besta ela parece com o dragão, mas não é igual. Essa besta tem 10 chifres, 7 cabeças, né? E sobre os chifres 10 diademas. Enquanto que essa besta tem coroas de autoridade ou diademas sobre os chifres, o dragão, no capítulo 12, não tem essas coroas sobre os chifres, mas sobre as próprias cabeças. O que isso demonstra? Que o dragão é poderoso, mas que ele transfere o seu poder para esse poder representado por essa besta. Tá bom? As 7 cabeças, amigos, são mais bem explicadas em Apocalipse 17. Que eu não vou entrar com vocês a fundo nesse estudo agora, mas Apocalipse 13, 1 a 10, quando fala da besta, é no capítulo 17 que é mais detalhado ainda esse assunto. Porque ele fala das 7 cabeças como 7 poderes mundiais que perseguiriam o povo de Deus e ao longo da história. E a besta do capítulo 13, a besta do mar, equivale à 6ª cabeça que foi ferida lá no capítulo 17. Então você tem que ver esse paralelo entre Apocalipse 13, Apocalipse 17, e aí você vê mais detalhes. Só abrindo um parêntese aqui, antes de identificarmos melhor este poder, é importante você ter em mente que quando João fala dos 7 reis, que equivalem às 7 cabeças da besta em Apocalipse 13, tem um momento aqui no versículo 10 do capítulo 10, do capítulo 17, que ele fala que 5 caíram, um existe, o outro ainda não chegou. Nós não temos como interpretar isso como tudo se referindo ao futuro, como alguns o fazem e interpretam o Apocalipse 17 como uma referência do bem-vindo, amigo. Como uma referência a 7 papas. Nós não podemos jogar o Apocalipse todo para o futuro, porque nós não somos o quê? Futuristas, né? Nós somos historicistas. Com base no livro de Daniel, nós aprendemos que é esta forma de interpretar. Isso aqui é só um parêntese para você, antes de voltarmos para o capítulo 13. Mas quando João fala que um rei, ou reino, ou império, ou cabeça da besta existia nos dias dele. E qual é o império que dominava nos dias de João? Roma. Roma imperial. Tá? Então,
mesmo que não haja um consenso entre, inclusive, estudiosos historicistas, tá? O consenso existe de que Roma, sim, era aquele reino que existia naqueles dias. O que não há um consenso é quanto aos reinos que vieram antes. Alguns preferem crer, né, que os 5 anteriores que caíram era Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, e tem um sentido. Outros preferem não começar pelo Egito, mas isso não vai afetar o fato de que o império que existia nos dias de João era o romano. E que, portanto, o 7º rei, o 8º rei que viria, era a partir do império romano. Tem que ser sequencial a ele. Então, com este parêntese, né, você já sabe que Apocalipse 17 detalha aspectos maiores do que está no capítulo 13. Tá bom? Isso aqui é só um parêntese para você. Então, vimos então já que essa besta que emerge do mar é um dos aliados do dragão no tempo do fim, para continuar perseguindo o povo de Deus. Vimos que ele se parece, tem características dos animais de Daniel capítulo 7. Vimos que em termos gerais, né, é descrito como parecendo as bestas do capítulo 7, porque há uma inter-relação entre Daniel e Apocalipse. E no verso 3, né, já mencionamos, diz que uma das cabeças da besta foi golpeada de morte. A ferida foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Então, aqui dos versos 1 a 4, amigos, é descrito de forma geral, nos termos da visão de Daniel 7, é dada aqui uma introdução sobre o primeiro aliado do dragão que se pôs em pé diante do mar. Já dos capítulos, dos versos 5 a 7, tem uma identificação mais precisa deste primeiro aliado do dragão. Só recorde, né, que em Daniel 7, versos 17 e 23, besta ou um animal selvagem simboliza um império ou um poder que pode ser político ou religioso. Tá bom? Vamos começar a identificar esse poder. Veja, queridos, os intérpretes cristãos, em boa parte, creem que essa besta que emerge do mar representa simplesmente Roma imperial. Nós cremos, irmãos, que, óbvio, o Apocalipse tinha sim uma aplicação para o seu público primário, que são os cristãos do primeiro século. Percebe-se que muitos cristãos entenderam que esta cabeça que foi ferida simbolizaria, por exemplo, o imperador Nero quando se suicidou, mas que quando ela reviveu, significa Diocleciano, que assumiu o império e começou a perseguir com mais força ainda. Então, nós entendemos que tinha uma aplicação para os cristãos do primeiro século. Só que quando você estuda o restante do capítulo, você vê que Deus não tem uma mensagem só para os cristãos do primeiro século. Por quê? Lembra do capítulo 12, 17? Quem mais seria perseguido além da mulher? O remanescente, os descendentes da mulher, ou seja, os que viriam no futuro. Ok? Então não é só para eles. E aí diz aqui no verso 5, ó, que essa besta foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Para lhe difamar o nome, o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada nação, tribo, língua e povo e nação. Vamos começar a identificar um pouco mais aqui. Aqui é um paralelo claro e total com Daniel capítulo 7, versos 8 e 25. Em que sentido este poder blasfemaria contra Deus? Se você for para Daniel 7, 25, ali é dito que este poder, que lá é representado por um chifre pequeno,
cuidaria em mudar os tempos e a lei. Quando ele quer mudar os tempos, ele quer intervir na história, assim como Deus. Lembra que no capítulo 2, 21 em diante, diz que é Deus quem estabelece reis e reinos? Naquele contexto, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Pois a besta assume, o chifre pequeno assume uma prerrogativa que é de Deus. E quando fala em mudar a lei, analise isso aqui comigo com muita lógica. Existe na história cristã algum poder que, além de surgir após Roma imperial, tenha mudado a lei de Deus? Porque essa besta que sobe do mar, ela surge depois de Roma imperial, como nós já mencionamos no capítulo 12. Amigos, o único poder na história que surgiu de Roma imperial, quando Roma imperial foi invadida pelas tribos bárbaros e se dividiu no que hoje são os países europeus, o único poder que surgiu a partir dali foi Roma papal. E se você analisar, faça uma atividade. Pegue um dia o catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana e compare com o Decálogo. Em uma própria Bíblia Católica. Pode pegar a Bíblia, a tradução Ave Maria, pode pegar a Bíblia de Jerusalém, compara. O que você vai perceber ali? Vocês sabem, mas é bom recapitular, talvez alguém esteja acompanhando na internet pela primeira vez esse assunto. Você percebe, por exemplo, que o segundo mandamento que diz para não adorar imagens de escultura, ele foi tirado e não se encontra no catecismo. O quarto mandamento se tornou o terceiro, porque foi tirado o segundo, né? E o quarto mandamento que diz para guardar o sábado como memorial do Deus Criador foi substituído por domingos e festas. E o 10º mandamento, que fala do não cobiçar, ele é dividido em 2 para suprir a falta do segundo mandamento. Diz também, no verso 7, que esse poder pelejaria contra os santos e o vencesse por 42 meses. Amigos, 42 meses equivalem a 3 anos e meio. E quando usamos o princípio de ano, os 42 meses equivalem aos 1.260 anos. O único poder que alterou a lei de Deus e que diz ter essa prerrogativa, por causa da tradição eclesiástica, é Roma papal. E o único poder que perseguiu por um tempo de 1.260 anos os cristãos no período medieval, de 538 a 1798, foi Roma papal. Não tem outro poder que melhor se encaixe nesta profecia aqui. Mas daí você pode estar pensando, Leandro, você não está sendo preconceituoso com os irmãos católicos, apostólicos romanos? Deixa eu dizer o porquê que não. Queridos, eu costumo separar, e eu creio que eu não estou errado nisso, eu separo o irmão católico sincero, fiel, que vive de acordo com a luz que tem. Não estou dizendo que ele está certo em todas as suas convicções, tá? Mas eu separo o irmão católico sincero, que vive de acordo com a luz que tem, do sistema papal. Eu faço isso no Na Mira da Verdade. Eu apresento o programa, já está indo para o 16º ano. Eu só recebi uma ameaça de processo por defender que o papado está presente nas profecias. E como foi essa ameaça, essa ameaça? Olha que foi interessante. Teve uma pessoa que se sentiu ofendida. E isso aconteceu ali no 2º, 3º ano do programa. Então é algo bem antigo. Essa pessoa alegou que eu disse que o Papa, na época em exercício, era besta. Só que eu nunca disse isso. Eu não creio, irmãos, nem de perto nessa teoria dos 7 papas que baseiam em Apocalipse 17.
Eu não tenho nem a mínima vírgula de intenção de crer nisso. Então, o que eu sempre ensinei? Que o sistema é representado por este poder. Em Apocalipse 13, em Daniel 7, nunca um papa específico. Eu até menciono no programa, mais de uma vez, que muitos papas foram sinceros de acordo com a luz que tiveram. E não precisamos nos surpreendermos com o fato de encontrarmos papas no céu. Porque a graça de Cristo vai cobrir aquilo que faltou neles, se eles aceitaram aquilo de coração. Então eu nunca aleguei isso. E aí quando a pessoa mandou essa intimação, né? O juiz mandou essa intimação, na verdade nem chegou a mim, eu fiquei sabendo porque foi para o departamento jurídico da Novo Tempo. Aí o juiz disse o seguinte, olha, o Papa tem os seus próprios representantes legais. Se alguém tem que processar a TV, é o Papa, e não outra pessoa. E resolveu o problema. Né? Só que o que acontece, irmãos? Se vocês lerem o livro Grande Conflito, na página 449, Ellen White diz que entre os filhos de Deus, além de protestantes, está lá na página 383, na página 449 ela fala, não excetuando os católicos apostólicos romanos. Então você percebe? Nós preservamos esta interpretação de que o papado faz parte das profecias, mas nós não usamos disso como uma licença para questionarmos a sinceridade de um católico ou para atacarmos um católico. Se você usar isso para atacar um católico, eu tenho que te dizer, você não está sendo correto na sua forma de evangelização. Não faz parte do que a igreja nos ensina fazer isso. Tá? Então isso é importante você ter em mente. E o que acontece? Para finalizar, e aí eu vou ler, só apresentar 2 slides que eu falei para vocês, comentando ainda sobre as blasfêmias, além de assumir uma posição que pertence a Deus, ou seja, como que alguém pode mudar a lei do legislador? Olha que interessante, queridos, no Novo Testamento, não se blasfema contra Deus apenas falando mal dele. Porque alguém pode argumentar assim, mas Leandro, o papado como sistema não fala mal de Deus. E isso é verdade. Qual é o propósito do papado? O papado se vê como uma liderança religiosa para ensinar o caminho verdadeiro de Deus. Só que blasfêmia no Novo Testamento, amigos, também significa se colocar numa posição de igualdade com Deus, ou assumir uma prerrogativa que pertence a Ele. Por exemplo, em João 10, 30 a 33, quando Cristo disse ser filho de Deus, como que os judeus interpretaram aquilo ao ponto de querer apedrejá-lo? Como blasfêmia. Então Cristo reivindicou estar numa posição que pertence a Deus. Só que não apenas isso, uma prerrogativa. Em Marcos 2, verso 7, Cristo foi tido como blasfemo porque ele disse que perdoaria o quê? Pecados. E qual é o poder hoje, irmãos, político e religioso que diz ter autoridade para perdoar pecados? É o papado. O sacerdócio, não é? Então, como disse George Led, essa blasfêmia envolve um rebaixamento da divindade. As pessoas vão perder o foco em Cristo como mediador, como intercessor, vão perder o foco de Cristo no seu santuário para focar em um outro poder que se atribui esta capacidade de mudar a lei de Deus, de perdoar pecados e de ditar, inclusive, como a Bíblia deve ser interpretada. Para finalizar minha parte, quero mostrar só 2 slides para vocês. Eu achei muito interessante, amigos, este comentário. Eu tenho ele em espanhol também,
Por isso que eu coloquei esta capa aqui. Ele tem em português. Na página em português, assim, o que me mostrou que realmente este poder não pode ser simplesmente Roma imperial, mas tem que ser também Roma papal. O Ranko Stefanovic fez uns paralelos aqui entre Jesus Cristo e a besta do mar, para os quais eu não havia me atentado ainda. Fico impressionado com isso. A Bíblia é assim, né, amigos? Você nunca pode achar que você sabe tudo. Na verdade, quanto mais nós estudamos, nós só vemos que somos mais ignorantes. Olha o que acontece aqui, para você ver por que este poder aqui é também religioso. Tá? Primeiramente, olha os paralelos que Ranko Stefanovic fez na página 406 do seu comentário. Jesus Cristo começou o seu ministério ao sair da água, logo após o batismo, não é? Pois a besta do mar inicia seu trabalho emergindo do mar. Presta atenção nos paralelos. Jesus Cristo é um com o Pai. João 14, verso 9. A besta é uma com o dragão. Leia Apocalipse 12 e 13. Jesus Cristo recebe a autoridade do Pai. Apocalipse 2, 27. Pois o dragão, em Apocalipse 13, verso 2, ou melhor, a besta do mar recebe a autoridade do dragão. Olha os paralelos, amigos. Jesus Cristo usa diademas, é apresentado como um cordeiro que tem chifres, ou seja, muito poder, né? Símbolo de poder. E também é dito que Cristo empunha uma espada. Na boca de Cristo sai uma espada, que representa o poder da palavra dele. Pois a besta, amigos do mar, usa diademas, assim como Cristo. Tem chifres, assim como o cordeiro. E empunha uma espada, assim como o cordeiro. Olha esse outro paralelo. Jesus Cristo, durante 3 anos e meio, realizou o seu ministério. Predito lá na profecia das 70 semanas, em Daniel 9, 24 a 27. Pois a atuação da besta no período medieval foi 42 meses, o mesmo que 3 anos e meio, que corresponde à profecia dos 1260 anos. Cristo recebeu uma ferida mortal e reviveu. Foi ressuscitado, Apocalipse 5, verso 6. A besta recebeu uma ferida mortal e reviverá. Reviveu e reviverá, porque quando assumir o domínio mundial novamente o papado, ali vai ser a cura definitiva, não é? Outro paralelo, queridos. Cristo foi adorado após a cura da ferida mortal, após a sua ressurreição, pois a besta será adorada após a cura da ferida mortal. Apocalipse 13, versos 4 e 12. Outra coisa, Cristo tem seguidores com uma inscrição na fronte, que são 144 mil. A besta tem seguidores com uma inscrição na fronte, porque ela vai ter o apoio da segunda besta que emerge da terra, sobre a qual não vou falar agora, não é o meu tema, tá? Olha que curioso isso aqui, amigos. Isso aqui me chamou muito a atenção. Miguel é identificado no Apocalipse não apenas por nós adventistas, mas por vários teólogos protestantes, e inclusive que existiram antes dos adventistas, como um nome, um título, uma função de Cristo que ele ocupa quando está em conflito direto com Satanás. Isso não quer dizer que Cristo é um anjo, mas ele assume a função de comandante das hostes celestiais. O nome Miguel significa quem é como Deus? Ele é um desafio à pretensão de Satanás de querer ser como Deus. Agora, chega um momento que quando a besta é curada, olha o que dizem dela. Quem é semelhante à besta? Cristo. Quem é como Deus? Quem é semelhante à besta? E Jesus Cristo
Ele quer exercer autoridade global sobre cada tribo, povo, língua e nação por meio da pregação do evangelho, que é para cada tribo, língua e nação. Por meio desse evangelho contextualizado nas 3 mensagens angélicas, só que a autoridade global da besta, a besta também terá uma autoridade global sobre cada povo, tribo, povo, língua e nação. Peço para voltar no primeiro slide de novo, por favor. Depois desses paralelos aqui, o que vocês percebem, amigos? Que a besta do mar, esses paralelos que sugerem, ser a besta do mar um poder político e religioso, bem como uma antítese. Ele é uma antítese de Cristo. O que Cristo faz, essa besta tenta imitar, só que de uma forma antagônica. E é também uma contrafação de Jesus Cristo e da atuação de Jesus Cristo no mundo, como o nosso Salvador, único intercessor e o único sumo sacerdote do verdadeiro tabernáculo, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. E aí o capítulo 13, aqui nos versos 9 e 10, termina dizendo uma coisa muito importante, com isso eu finalizo essa parte. Ali diz que os que vão adorar a besta são aqueles que não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Essa expressão, Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, está dizendo, sabe o quê? Que a única maneira de você ser salvo e de você ter poder para resistir à perseguição final será através do sangue do Cordeiro. Apenas no sangue do Cordeiro é que você vai encontrar a força que você precisa para você ser fiel. E essa mensagem é tão importante que no verso 9 é dito assim, ó, se alguém tem ouvidos, ouça, ou seja, ó, presta atenção nisso que está sendo dito sobre a besta que emerge do mar. Se alguém leva para cativeiro vai, ou seja, já que a besta levou muitos cativos, vai acontecer a mesma coisa com ela. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Ou seja, já que a besta matou muitas pessoas, perseguiu muitos cristãos, ela também vai acontecer a mesma coisa com ela. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O que lembra você, Apocalipse 14, 12, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e... Agora, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Você só pode observar o sábado corretamente se primeiro você foi justificado pela fé em Cristo. Você não é justificado pela guarda do sábado. Não é a guarda do sábado que dá forças para você vencer a perseguição final. Quem dá forças para você vencer é o sangue do Cordeiro. Agora, em resposta ao amor por este Cordeiro, você vai guardar os mandamentos de Deus como resposta e não como meio. Porque a justificação é unicamente pela fé em Cristo. Quando alguém diz que os adventistas creem na salvação pelo sábado, eu fico extremamente contrariado com isso, porque essa não é a nossa teologia. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Agora, em resposta ao amor que temos por este Cordeiro e por esse Deus que é o nosso Criador, nós vamos preferir observar o sábado ao invés do dia que tem autoridade de Roma papal. Sobre isso nós falaremos amanhã num outro momento. Bom, eu espero que esta mensagem introdutória tenha dado alguns insights para você continuar estudando este assunto que é muito amplo. Né? E que Deus abençoe a você para que você permaneça firme no caminho no qual você se encontra e que por meio de você muitas pessoas sinceras, muitos católicos sinceros que amam a Cristo, conheçam outros aspectos da verdade divina, assim como tem acontecido pela bênção de Deus há muitos anos.